participantes, indo lá no meu nome, aí você entra em mais, e ali em mais você pode me pôr como co-anfitriã, e aí eu consigo abrir. Clica em cima mesmo, de participantes. Aí nessa listinha, é que eu estou como doutora Tina Zampieri. Ali, mais. Achou? Isso, muito obrigada. Então, agora já, sim, agora já podemos compartilhar. Deixa eu só pôr em modo apresentação, senão fica bem confuso. Ok, então, esse é o nosso tema, essa sou eu, já fui apresentada e muito bem apresentada. Aqui só compartilhando com vocês um pouquinho que essa é uma coletânea muito interessante que foi organizada pela Heloísa Fleury e a Marlene Marra. E é uma coletânea que tem 4 volumes, e aí esse é um volume, esse é um capítulo onde eu tenho esse título aqui, Terapia de Rua e Cidadania, e que só compartilhando com vocês que tem esse nome justamente por ser exatamente isso, uma terapia que nós fizemos ao longo de 12 anos, na rua mesmo, não é? Dentro da abordagem do psicodrama, não é? E com colegas, terapeutas do psicodrama também, e que foi um trabalho assim muito agradável, onde esse tema permeou bastante, muitas vezes mesmo. Nós fizemos isso na cidade que a gente mora, que é São José do Rio Preto, e fizemos isso em alguns outros lugares também, em épocas de congresso de psicodrama, naquele braço do congresso em que as coisas acontecem na própria comunidade, nós tivemos a alegria de poder também fazer esse trabalho em alguns lugares fora daqui, e que consistia em abordar as pessoas, como nós estamos fazendo aqui, não é? E as pessoas traziam alguma dificuldade do dia, enfim, momentânea, e os nossos colegas terapeutas, como ego-auxiliares, mostravam em espelho para a pessoa a situação que a pessoa trouxe. Então, aqui eu estou dirigindo, e conforme a situação, naturalmente, para um trabalho como esse, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nem todas as situações podem ser abertas e fechadas muito rapidamente, não é? E ali, com transeuntes, no meio da rua, era uma situação naturalmente, ao mesmo tempo, de exposição da pessoa que, naquele momento, era o protagonista, mas, vamos dizer, tem situações que você consegue abrir e fechar e a pessoa desfrutar um pouco daquele momento. E outras situações que são situações que necessitam de um acompanhamento, às vezes até bastante prolongado. Então, nessa função, não é, como diretora, me cabia o que cabe a um diretor de psicodrama mesmo, que é a gente selecionar, enquadrar, decidir e fazer ou não fazer, não é? E aí, então, orientar para que a pessoa pudesse buscar lugares onde ela pudesse ser atendida, e atendida de preferência
gratuitamente dentro de um contexto social, então tudo isso acontecia assim num flash, às vezes muito breve, não é? E esse foi um trabalho que realmente foi muito feliz e que aconteceu por um tempo longo, durante 12 anos, e que naturalmente nos acompanhava um grupo de enfermeiros. Por quê? Porque quando as pessoas veem alguém de branquinho com um estetoscópio pendurado no pescoço, forma fila. E quando as pessoas veem um bando de pessoas vestidas de preto, paradas no meio da rua, elas saem correndo para o outro lado. Então, os nossos colegas enfermeiros, eles tinham dupla função nessa atividade, porque nós fazíamos ali também uma investigação com a pressão arterial antes e após a intervenção, e também, mas o papel principal deles era de chamariz mesmo, não é? Então, era ali que a gente conseguia os nossos verdadeiros protagonistas. E o tema da codependência surgiu em muitos desses momentos. O Enio já mostrou, não é? Esse aqui foi um livro que, na verdade, ele já estava pronto, mas dentro do meu trabalho de mestrado, esse foi o tema que eu escolhi. E esse livro ficou esperando, então, esse levantamento de mestrado feito em uma instituição de saúde pública, para que também fosse incluído dentro daqui dessa obra. E, então, contém algumas coisas sobre isso, contém principalmente um caso que é o caso mais longamente descrito ao longo desse livro, uma situação familiar com um padrão como esse, de relacionamento. Esse livro veio depois desse, a pedido, na verdade, de alguns pacientes, principalmente uma paciente que dizia que esse livro Codependência era um livro para ela de cabeceira. Eu dizia para ela, mas como assim que isso é um livro de cabeceira para você? Foi um livro muito técnico, que foi escrito para profissionais, não foi? E ali, ainda com... Enfim, algumas coisas achava muito áridas para um leigo. E ela dizia, não, mas para mim é bom, porque assim eu verifico como eu estou, né? Ok, mas você tem razão, ele é um pouco árido. Você bem podia fazer numa linguagem mais simples assim para a gente. Então, esse livro Se Amo Demais, Não Amo, ele veio em resposta a esse pedido. Então, é um livro que trata do mesmo tema e que realmente está numa linguagem, ele é um livro muito fininho, mas que está dividido em 3 partes. Uma parte falando sobre isso, uma parte falando para as pessoas que se identificam com essa situação, e uma parte para profissionais, né, uma conversa de profissional para profissional. Então, esse outro aqui é uma homenagem à minha família, essas figuras maravilhosas dos meus pais, que foi quem era a razão de Goiânia ser o nosso caminho da roça, não é? Tudo começou por aí, e que eles têm, naturalmente, como para todos nós, né, uma importância muito grande na construção da gente como pessoa, nossa família, claro, né, os nossos cuidadores primários, e também na escolha de vida, na escolha de profissão, como que a gente realmente nessa convivência onde a gente foi criado, não é? A história da gente faz parte da história profissional da gente também. Não dá para separar, eu acho que realmente, não é, dentro dessa visão moriniana, não se separa o autor e a obra. Por isso que quando a gente estuda psicodrama, a gente estuda o autor e a obra, não é? Porque realmente não se separa, é uma construção que não tem fim, na verdade, né? Então, esses meus progenitores maravilhosos são responsáveis também por essa trajetória, por essa caminhada, inclusive
profissional, nessa dança de como a gente se relaciona com eles, não é? E das influências que a gente recebe deles e das influências que a gente repercute também, porque não é assim a visão moriniana de contexto? Não é assim que o eu emerge das relações? Então o eu emerge das relações nessa dança que não tem fim, não é? O eu, nós, o tempo inteiro está presente. E dentro dessa história, então, foi uma história de muita luta, como de todos nós, não é? E que nessa história de muita luta, nós acabamos tendo a oportunidade de conhecer pessoas de muito longe, da onde a gente morava, de pessoas de diferentes culturas. E essa coisa instigava para mim muitíssimo a minha curiosidade, não é? De perceber que tinha tantas coisas em comum. Na verdade, as misérias humanas são as mesmas, né? Muda o endereço, muda os atores, mas a história se parece muito, muito mesmo. Então, essas foram oportunidades maravilhosas de constatar como era o jeitinho de viver daquelas pessoas que iam de algum lugar dessa nossa terra, esse nosso país imenso, iam parar lá no interior de Goiás, numa terra onde você tinha 300 quilômetros de terra sem asfalto, não é, para chegar ao nosso destino, e ter a oportunidade de ver ali pessoas que viviam muito dentro da própria cultura, porque isolados da civilização, vamos dizer, tal como hoje a internet adentra os nossos lares e, enfim, atravessa para lá, para cá, em tempo integral. Mas não era assim. E eu me lembro tão claramente de adolescente, escutava as conversas, né, dos meus pais com as pessoas ali, e de um senhorzinho muito, muito simples, morador ali, dizendo para o meu pai: seu Aristides, nesses últimos 2 anos, nós tivemos muita mudança. O senhor reparou que mudou muito mais do que nos 10 anos anteriores? Não é? E todas essas coisas me chamavam muito a atenção, sabe? Como é que tanto lá, tão isolado, eu podia observar coisas que eu podia observar na cidade, né? Podia observar em São Paulo, podia observar, enfim. Como é interessante isso, né? E essas coisas foram coisas que tiveram uma repercussão muito, muito, muito importante nessa caminhada e nessa curiosidade que não tinha fim. Daí a terapia de rua e cidadania nasceu dessa mesma curiosidade, sabe? E quem estava passando na rua? Que história que tinha? O nosso ponto mais frequente foi a estação rodoviária. A estação rodoviária é um lugar muito interessante, porque ali chega, a gente vai embora, né? Dos mais variados lugares para os mais estranhos destinos, né? E de muitas histórias mesmo. Histórias que não saem da cabeça da gente, como da menina que sentadinha numa malinha ali, ficou observando a gente há muito tempo, e depois a gente se aproximou dela, porque ela não teve coragem de se aproximar da gente, não é? Então, e dessa menina, é uma menina que tinha fugido de casa, não é? Ela estava ali sentada, um pouco pensando para onde ela ia, né? E, enfim, essa dentre tantas outras histórias, não é? E que passou pelo procedimento, e depois veio dar notícia para a gente que depois que ela passou pela terapia de rua, ela teve coragem de ligar para os pais. E assim outras, né? Tantas outras histórias. Então, esse mundo que nos cerca e essa profissão privilegiada que nós temos faz com que a gente tenha facilidade de acesso a tantos mundos, não é? E eles não são extremamente diferentes, não, eles têm muita coisa em comum. Então, vocês viram que eu falo demais, né? Vocês precisam ir me interrompendo e observando, perguntando, tá bem? É assim que nós vamos caminhando.
Então, e aqui, esse aqui é uma caixa de jogos, uma caixa com 4 jogos. Esse é o nome, A Família que Habito, jogos para terapia individual, casal, grupos. Então, são jogos que, na verdade, eu criei para trabalhar com adultos, mas aqui vocês estão vendo uma garotinha brincando com o jogo, não é? Porque, na verdade, as crianças se adonaram um pouco disso, mas originalmente tinha sido feito para adultos, né? Para adultos com certa, como aqui, um casal, né, jogando, enfim, isso veio disso. E isso aqui, estou dividindo um pouco com vocês, deixa eu contar a história, depois eu mostro de novo o painel. Então, dentro de tudo isso, e dentro dessa realidade, dentro desse levantamento de padrões de codependência, não só feito dentro da saúde pública, mas feito também dentro de instituição de tratamento para pessoas aditas, né? Então, com eles e com familiares. Então, toda essa curiosidade, que é uma coisa que realmente é parte do ser humano, e que bom, né, que faz parte, porque isso é o que nos mobiliza a querer mais, sim. Eu ouvi alguém falando, queria falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. É super bem-vindo que pergunte, que assim fica mais gostoso. Se alguém quiser também se inscrever, nós vamos fazendo as anotações aqui, né? Eu acho que deve ter sido alguém que está com o áudio ligado e talvez tenha sido isso, né? Uhum. Aí mandem as perguntas no bate-papo para nós, por favor. Até já tem, né? Então, e dentre toda essa, então, situação, nós trabalhamos com populações diversas, e não tão apenas, não que isso seja pouco de forma alguma, mas assim, não só com pessoas com um histórico de uso abusivo de substância e seus familiares, né? Mas com muitas outras circunstâncias em que isso também se mostra presente. E, no fundo de tudo isso, não é? Existe dentro, na verdade, de cada um de nós, muitos eus, e muitas vezes tem algum eu que grita e que tenta se expressar como pode. E esse como pode, tanto pode ser numa linguagem verbal, como pode ser num comportamento que grita por socorro, mas que não sabe gritar de uma forma que se faça ouvido, sem muitos prejuízos próprios e talvez sem muitos prejuízos para o entorno também, não é? Então, esse painel que eu vou mostrar para vocês, ele é um painel associado com isso. E primeiro eu quero contar a história dele, depois eu mostro ele para refletir um pouquinho. Então, ele veio originado de vários pacientes, mas principalmente de um deles, né, encaminhado dentro de uma parceria que tivemos por longa data com o Crânio, Centro de Referência para crianças e adolescentes vítimas de abuso e maus tratos, em que nós atendíamos tanto vítimas como abusadores. Então, esse paciente que foi o maior inspirador deste painel foi um menino de 14 anos, abusador. Tá? Então, ele veio com este encaminhamento. E esse era um menino que não podia se comunicar, tá? Dentro suas várias facetas interiores, os seus vários eus internos, não podiam, né, nem todos podiam se comunicar comigo, terapeuta. Só havia uma linguagem admitida por este eu interior, que era a figura, o desenho. Então, essa era a nossa comunicação. Então, esse painel surgiu disso,
Então, eu gostaria que vocês, olhando para isso, refletissem um pouquinho, conhecendo essa história. Aliás, esse painel, ele foi um painel premiado dentro de um congresso brasileiro de psicodrama, que foi no Sul. Não me lembro bem agora o ano, mas ele foi no Sul. Então, esse é o painel, totalmente vindo da história desse menino. Tem um poema longo que acompanha esse painel, mas aqui tem só parte dele. E o nome desse, eu gosto de fazer poemas, viu, gente? Tem alguns. Então, e esse aqui se chama Dissociatria. Por quê? Porque a tria, não é? O que é a tria? E agora é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. A tria lembra o quê para vocês? Pode abrir o microfone para responder. Quando a gente fala pediatria, psiquiatria... Tratamento. Perfeito, isso mesmo. Então, aqui eu quis colocar esse nome de dissociatria, pensando exatamente isso, sabe? Porque ali essa foi a situação, não o tratamento de um transtorno dissociativo. Ok, tá. Onde a gente tem aqui algumas coisas, não? Como o já não suporta o menino medroso que apanha e engole, humilhado no escuro sozinho, um buraco sem fundo, puto e bruto. Eu descubro que também posso ser o cão. E aí, que domina, e tão forte domina, aplaca o menino que sucumbe, mata e morte, apenas um entre 1000 pedaços. Cada vez mais, o forte domina e o apaga. Apaga quem? Apaga o menino. Antes o forte, que não apanha, não engole, não vomita, não se fode. Todavia, o que impera é apenas um carro. Quem sou? E a tria, no espelho, caco por caco, é a recomposição. O que traz para vocês? E agora eu que estou perguntando. Vamos lá, pessoal, vamos abrir os microfones e participar conosco aí. Bom, penso que é uma integração da própria personalidade, né, do próprio eu, nesse sentido aí do espelho, né, de juntar os cacos, né, e integrar ali. Né? Esse é o nosso trabalho, né? De ser um mediador, na verdade, um mero mediador, para que ele faça isso, né? Mas acho que é muito importante, porque é como você colocou no início do poema, é toda uma história de vida, né, que está ali, e que a gente não pode esquecer. Então, quando a gente for juntar os cacos, a gente tem que estar juntando os pedaços, pensando nessa história de vida que está com ele, né? E que faz toda a diferença. Achei muito interessante isso. E parabéns por ser também poeta, viu? Está muito lindo. Poetismo, né? A Esmeralda é de São Luís de Montes Belos. Sim. É só gente, né, Esmeralda? Interior de Goiás. Muito obrigada pela contribuição de vocês. É isso aí mesmo, não? Isso é parte do nosso trabalho, né? Os cacos estão ali, são cacos, mas são partes
da pessoa, não é? Que devagar podemos, quem sabe, ajudar que eles próprios consigam enxergar em espelho, né? Para essa reconstrução. Ok. Então, vamos dar mais um passinho. E aí, aqui, a minha pergunta, e aí, de novo, quero falar porque que é que eu vou mostrar isso. Então, como será que tudo isso começa? Porque quando a gente vê um bebê, quando a gente vê um ser pequenininho, não é? Então, aquele ser tão pequeno é puro potencial, ele pode tudo. Nós não sabemos o que vai se tornar isso, né? Mas essa história começa muito cedo. É incrível a gente pensar que antes mesmo de nascer, com 23 semanas, todos os neurônios já estão bonitinhos no lugar que eles vão ficar realmente para o resto da vida. É incrível isso, não? A natureza, uma coisa maravilhosa. E então ocorre uma coisa fenomenal, que é uma explosão neuronal. E o cérebro passa de 60 gramas para 400 gramas, até a 40ª semana de gestação. É incrível isso. E sem aumentar nenhum neurônio. O que aumenta, o que de fato acontece em explosão, é isto, sinapse. Então, começam as sinapses. E é bem isso que nesse poema eu quero dizer, não é? Que é um pequeno milagre. É uma centelha mesmo, né? Divina. É isso que é origem. E uma origem de circuitos que vão se consolidar, que vão se construir, que vão ampliar, não é? E que ampliam vertiginosamente, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, e depois, lá pela adolescência, já quando já está vivendo outras fases da vida, né? Na trilha, atropela e torna, e vai conhecendo e explorando o mundo, mas cada uma dessas coisas se constitui em sinapses internas e sinapses relacionais. Não é tele que o Moreno fala? Não é? Esse nosso mundo relacional? Então, tudo isso se dá e a gente chega em realmente zilhões de sinapses, não é? E isso é o que a gente não quer que aconteça, e isso é o que a gente quer que aconteça. Só que esse mundo tem muitos percalços, e cada história é uma, não é? Então, cada uma chega num lugar diferente, e a gente, então, encontra no nosso consultório das mais variadas situações. Mas, dentro do nosso tema, bem especificamente, eu fico pensando a situação da codependência, que vem brotando, né, no meio de toda essa história, e como se desenham os circuitos nessa sinapse, vai ter uma associação importante com isso. Então, realmente acontece uma dança Acho que cortou seu som. Doutora Tina Zampieri, cortou seu som. Liga o microfone. Voltou. Ok. Uhum. Não tenho noção de que hora que cortou, não é? Voltou. Voltou, tá tranquilo. Então, mas o que eu estava dizendo, no meio dessa história como um todo, eu disse para vocês, Moreno fala da matriz de identidade, não é? Então, isso vai se plasmando nessas sinapses internas e nessas sinapses téricas externas
essa circuitaria toda vai se construindo, se consolidando, né? E também, como o Moreno disse, no início da vida é impossível uma pessoa manter-se sozinha, criar-se sozinha. Não acontece. Não conosco, seres humanos, né? A gente olha um cavalinho que acabou de nascer, ele está ali, tal, dá aquela esperneadinha, tal, levanta e vai direitinho lá. Sabe que vai mamar. Vai direitinho. E acha, e mama, e dá lá, se virou, andou. Um ser humano capaz. Não é? Se ele não for cuidado, realmente ele não sobrevive. Então, isso é uma necessidade básica, não é? Primordial, e que vai ajudar a construir essa circuitaria, até porque essas construções neuropsíquicas, elas são totalmente experiência dependente. Ou seja, é necessário que aconteça a experiência relacional para acontecer esse desenvolvimento da estrutura cerebral e da circuitaria cerebral. Tudo isso vai acontecer no paralelo, não é? Mas é experiência dependente. Então, é muito importante que, quando a gente olhe para qualquer adulto, a gente tenha plena consciência que é um sobrevivente, não é? Mas é um sobrevivente, todos eles são, todos nós somos, tudo bem. Significa que todos nós fomos cuidados minimamente para ser um sobrevivente, não é? Se estamos aqui, é porque fomos cuidados. Agora, o que vai fazer a diferença é que jeito isso aconteceu, não é? É o como. Por quê? Que aconteceu, nós temos certeza. Nós fomos cuidados. Mas o como é que vai fazer toda a diferença? E, de novo, não olhando dentro da visão do psicodrama mesmo, nós já nascemos com uma programação interna, de tal forma que nessa programação, no início da vida, nós precisamos ser cuidados, não é isso? Mais adiante, também já está na nossa programação que nós vamos cuidar. Então, nós vamos atingir uma idade, não é? Uma fase de vida em que a gente acha bonitinho. Aliás, a natureza é maravilhosamente sábia nisso também. Se a gente olha, perdido ali no meio da rua, um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho recém-nascido, aquilo enternece o coração da gente, de alguma forma, não é? Isso faz parte também da nossa programação interna, que nos aciona um papel de cuidador, estimulados pelo que está ali no nosso entorno, mesmo que seja um animalzinho, um bichinho, internece. E esse enternecer é muito importante, porque ele leva realmente alguém a adotar esse serzinho, seja bicho humano ou outro tipo de animal, não é? Mas que precisa ser cuidado e que, então, vai ter aí a construção da sua história dependendo muito de que jeito isso aconteceu. Porque isso seguramente aconteceu, o ser cuidado. E lá adiante vamos, então, assumir o papel de quem vai cuidar. Todos nós, com todos nós acontece isso. Agora, é muito interessante, porque eu não sei o que será que aconteceu ao longo dessa história entre isto de ser cuidado e isso de cuidar, que de alguma forma algum desequilíbrio aconteceu entre este cuidar e ser cuidado. Porque todos nós, na verdade, precisamos ser cuidados em determinados momentos da nossa vida, não é? E a gente vive em sociedade e a gente está sempre fazendo essa dança, né? Ora nós estamos no papel de cuidador, ora nós estamos no papel de quem precisa ser cuidado. E é saudável que a gente consiga fazer essa dança realmente acontecer com os dois lados, sabe? Uma hora ser cuidado, uma hora cuidar. Então, vamos dizer assim, isso equivale a gente ter outras funções, como,
exemplo, de assumir, mas também de delegar. E quando essa coisa não acontece num equilíbrio muito flexível, a pessoa pode congelar e super desenvolver este papel aqui, e em detrimento do outro, ou pode acontecer o contrário, da pessoa super desenvolver este papel aqui em detrimento do outro. E como nós escolhemos pares dentro aí da dança sociométrica, não é? Nós estamos, na verdade, teoricamente, escolhendo o tempo inteiro. Quem são os nossos pares para amizade, quem são os nossos pares, os mais chegados no trabalho da gente, quem são, não é, os nossos pares, quem a gente escolhe para viver junto por uma vida. Não é? Então, nós fazemos escolhas bem dentro do que Moreno realmente ensina. É sociometria o tempo inteiro. O tempo inteiro. E, então, não é por acaso que os pares se juntam de tal forma que onde existe esse tipo de situação em desequilíbrio, e agora eu estou olhando para o sujeito de forma intrapsíquica, então, dentro da sua constituição, alguém que tem exacerbado o seu papel de cuidador, ele vai se sentir muito mais confortável perto de alguém que desempenhe mais um papel de ser cuidado. Ok? Então, esses pares são pares que são de escolhas que acontecem frequentemente. E aí, então, eu posso olhar bem dentro de uma visão moreniana de que nós somos seres relacionais, porque, como diz Moreno, o eu emerge das relações, não é assim? Então, nós somos seres extremamente relacionais. E nós somos seres que temos o nosso intrapsíquico. Então, quando eu estou olhando para isso e eu estou falando de codependência, eu estou me referindo a isto do ponto de vista de contextos. E lá dentro de um padrão que mobiliza escolhas para encontrar os pares no contexto relacional que se encaixem melhor, de forma mais confortável, de forma mais dentro das nossas expectativas internas e inconscientes. Então, nós fazemos escolhas, sim. É muito interessante aqui comentar com vocês como que nesses levantamentos, em centro de saúde pública, enfim, e também dentro de comunidades terapêuticas, a gente, e dentro de situações de Al-Anon, não é, de amor exigente, pessoas dizendo, eu tenho o dedo podre. Então, eu nunca vou me esquecer de uma senhorinha que disse, esse é o meu terceiro marido, e ele ainda não bebe. Que... Ainda não bebe. Vai beber. É interessante, né? Como que realmente os pares se escolhem, né? Então, é bem curioso isso. É dessa forma que eu gosto de olhar para isso, sabe? Que existe dentro dessa construção que tem toda uma base neuropsíquica como construção, que está nas bases das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, das nossas sensações físicas, não é? Sinapses que ocorrem dentro da gente e sinapses que o tempo inteiro ocorrem entre nós e o nosso contexto, não? E as pessoas no nosso contexto. Então, por isso que nesse livro eu proponho um olhar para a codependência, que aliás é uma palavra que surgiu dentro do contexto do alcoolismo, não é? Para nomear, então, na época, esposas de alcoolistas, mas
para uma abrangência muito maior. Porque este padrão, nós podemos, então, olhar para ele, e aí olhando bem dentro desta visão moreniana de contexto, tá? Então, nós somos seres que temos um intrapsíquico, mas o nosso sistema relacional, não é? Isso e isso junto. De forma que, quando eu olho para uma pessoa com a consciência de que existe lá as bases neuropsíquicas, não é? E os comportamentos dessa pessoa, e que se ela tem um desequilíbrio aqui, eu posso avaliar isso do ponto de vista pessoal, olhando para o sujeito, tá? Perguntando para ela coisas como isso, por exemplo. Será que existe no seu comportamento uma tendência excessiva de cuidar? Controlar não é uma palavra que as pessoas gostam muito, não. Se eu for direto perguntar aqui se tem uma tendência a controlar os outros, a resposta imediata vai ser não. Mas se eu falar cuidar, a pessoa consegue enxergar um pouco melhor isso. Não é? Então, denota um desequilíbrio naquela dança ali, né? Tá? Entre o assumir e o delegar. Também podemos perguntar isso. Como é com você que acontece isso? Até onde você permite que uma pessoa pise na bola com você? Quantas vezes você admite que essa pessoa volte de novo? Quantas vezes você perdoa? E podemos, com muita facilidade, encontrar respostas de que perdoa sempre, né? Ok. 70 então, vezes 7, né? É bem isso, né? Bateu nessa face, eu dou a outra face, eternamente. E é muito curioso e interessante isso, porque a gente pode dizer assim, perguntar para a pessoa, né? Você é uma pessoa que tem facilidade ou dificuldade de dizer não? O que vão me responder? Me falem. Abre o microfone e me responde isso. O que vocês acham que a pessoa... Oi? É muito cultural também, né? O perdoar, né? Entra nessa Sim. que é Não é? divino. A conserva bonito. cultural tem uma importância muito grande nessa construção, não é? De novo, nós estamos olhando Moreno. A conserva cultural tem uma força muito grande, sim. E determinadas regiões do nosso país, que é imenso, isso é mais forte, mais cultivado do que em outras. A gente ali, nesse pormenor, observamos diferenças, não é? Na cultura. Aí tem uma coisa curiosa, que tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu não tenho dificuldade de dizer não, eu digo não o tempo inteiro, tá? Eu pergunto, você tem facilidade de dizer não e de manter o não? Ah, bom, aí é outra história. Eu digo não o tempo inteiro, mas conversou um pouquinho comigo, meu não vira... Já me sinto culpado e vira assim, né? E é interessante, Zampieri, que o codependente ele tem uma expansividade incrível nessa capacidade de perdoar, né? Vamos dizer assim, um certo perdão patológico, e nessa dificuldade de dizer não, de modo que o comportamento do codependente se torna extremamente previsível, né? Tanto os pais de dependentes de drogas, quanto as esposas de alcoólatras ou esposo de mulheres alcoólatras, esse comportamento se caracteriza muito por essa previsibilidade, né? E que vai se estendendo aí pelo tempo. Não é? Então, e realmente a dificuldade não é de dizer não, mas é de fazer valer esse não, não é? Então, dizer não, eu grito isso o tempo inteiro. Mas eu não consigo estabelecer limites claros. Então, essa é uma dificuldade bastante presente dentro disso, não? E as pessoas confundem muito essas duas coisas, braveza e firmeza. Quem grita não o tempo inteiro
É uma pessoa tida como brava, mas não é uma pessoa tida como firme. E essa diferença é fundamental. Então, lá, né? Também a gente pode levantar isso. E a sensibilidade da pessoa? Como é? Não é? Você pode perguntar isso. Você é uma pessoa que tem hora que se sente muito forte, mas tem hora que se sente muito fraco? Isso é outro ponto muito presente. A atração por pessoas emocionalmente instáveis, não é? É outro aspecto bem curioso dentro desse estilo de relacionamento. É muito interessante que tem um estudo que é desenvolvido com universitárias, e essas universitárias foram convidadas a estabelecer relacionamento com rapazes, e eles eram atores, né, treinados, e ali, relação de amizade, enfim, então estavam ali, dentro desse campo experimental. E aí o que se observou é que pessoas com um histórico familiar de alcoolismo, de outros tipos de dependência, elas escolhiam os moços que estavam treinados para ser mais agressivos, para ser mais emocionalmente instáveis. E as demais repeliam esses moços. Elas escolhiam moços emocionalmente mais estáveis. Né? Então, veja essa questão que eu falei, né, do intrapsíquico, da escolha etélica. Então, como fica essa questão das escolhas? Então, o dedinho podre, né, que eu só escolho uma porcaria quando eu me dou conta, escolhi de novo errado. Então, não é? Então, está dentro das bases de tudo isso. Por uma atração, realmente, por pessoas com perfil mais que se encaixe no delas ou deles. Dificuldade de manter relacionamentos equilibrados quanto à responsabilidade é outro aspecto bem interessante, né? Então, quem é que cuida das responsabilidades da casa? Inclusive quem trabalha e quem não trabalha, né? Então, é outro aspecto que vem também em acordo com todo este perfil, e hipersensibilidade a críticas, que vem no sentido de que eu faço tudo com a melhor das intenções, dói terrivelmente quando eu não sou compreendido, quando eu não sou compreendida, e vem as críticas. Então, eu sei aqui na minha cabeça que críticas podem ser bem-vindas, vão me ajudar, mas é insuportável. Tem pessoas que falam realmente nessa expressão, ser insuportável. E uma tendência à repetição desse padrão relacional, que é onde se incorre naquelas situações de repetição e que a pessoa se queixa do dedinho podre, não é? Então, eu saí de um relacionamento ruim, eu já estou em outro, e quando eu vejo, eu estou numa situação muito semelhante. Então, essa tendência à repetição, ela é também uma coisa bem curiosa. Agora, veja que quando eu estou falando de tudo isso, eu estou falando, então, de um perfil, e eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa. Estou olhando para ela. Mas eu proponho isso, era a minha intenção fundamental naquele livro, não? De abrir os olhos das pessoas, no sentido em que esse padrão relacional, agora eu estou olhando para o contexto, repete em muitas situações diferentes, e é por isso que, então, ali eu faço essa outra classificação que mostra aqui, deixa eu ver, passei, aqui, esta. Manifestações da codependência. Então, veja, é uma coisa, naturalmente, acontece entre sistemas, mas acontece repetitivamente dentro de contextos da família, no contexto social, organizacional, sexual, em muitos contextos. A gente observa padrões semelhantes de codependência.
onde existe esse desequilíbrio entre o delegar e o assumir. Onde existe, eu gosto de dizer que a codependência é a doença da infantilização eterna, do não permitir que o outro cresça, que o outro desenvolva, não por este estilo de relação que se estabelece. Então, a gente pode observar isso dentro de uma família, por exemplo, na educação informal. Quando uma criança fala errado, e aí, um exemplo bem tosco, mas tudo bem, a criança fala errado e ela não é corrigida. Toda a casa passa a falar helado, porque é muito bonitinho, fala igual a criancinha, e todo mundo fala, né, na linguagem do Tati Bitati, e não estimula que ela vá absorvendo uma linguagem mais adequada, e pelo contrário, não é? Quando se passa a mão na cabeça, quando fez alguma coisa que não era muito devida, e que se desculpa eternamente, se desculpa eternamente, se desculpa, não é? É porque é pequeno, não é? Então, isso começa muito cedo na casa. Então, o mais velho está com o brinquedo na mão, o pequeno vem e arranca o brinquedo, aí vira aquele chorerê, aí vem lá o mais velho e diz para uma... vem lá o cuidador e diz para o mais velho, tadinho, ele é pequeno, dá para ele. Não é? Então, essas, vamos dizer, essa construção de padrão começa muito cedo, né? Tá? Então, é o que desculpa sempre, é o que cede sempre, e o outro é o que se consolida, tende a, né, gente? Aqui eu estou sendo bastante simplista, num exemplo óbvio, que tudo isso depende de muitos fatores, inclusive genéticos, né? Então, mas para exemplificar. E dentro da educação formal, também a gente pode observar isso. Dentro, por exemplo, dos hábitos e da postura de uma escola, que diz assim, primeiro a criança vai desenvolver a ideia, então não se corrige quando ela erra o jeito de escrever, tá? Então, deixa passar tudo. Tá? Então, e a criança consolida essa forma de escrever, não é? E isso não é direcionado. Então, eu estou dando um exemplo dentro de educação formal, onde se admite, onde se fecha os olhos para alguma coisa. Então, o menino é mais fraquinho, mas também, coitado, olha de onde ele veio. Então, eu não forço que ele tenha que saber tanto quanto todo mundo. Mas ele é fraquinho porque olha de onde ele veio, então eu passo a mão na cabeça e digo assim, tudo bem, deixa passar. Não é? E igual uma mãe que veio desesperada recentemente porque o filho estava fazendo terceira série do fundamental e não sabia ler nem escrever. Tá? Mas, então, eu estou dizendo assim, a doença da permissividade, do não delineamento claro de limites. Não se tem, é uma coisa muito confusa. Então, quanto esse padrão de relacionamento, me perdoe se eu tiver dado exemplos grotescos, não é? E que não é necessário que concordem comigo. Então, aqui dentro do contexto social, a gente observa isso também em relacionamentos em que, na relação socio-institucional, não é? Em que alguns são cronificados dentro de uma situação de ser ajudado, não é? Dentro, por exemplo, de uma situação onde, que tal se tivesse dado oportunidades para essa pessoa se desenvolver e manter-se? Mas, vamos dizer, às vezes é difícil fazer isso, não é? E aqui eu trago um exemplo, né, de um trabalho que desenvolvemos dentro de uma comunidade de 150 famílias assentadas pela SESC em uma situação de represamento, de construção de barragem,
Esse foi também um trabalho premiado, foi um trabalho entre os 10 trabalhos premiados de quase 3.000 trabalhos que foram apresentados no primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia, lá em Embi, São Paulo, um congresso imenso. Tinha gente do Brasil, de vários países da América do Central e da América do Sul, tinha vários. Então, mas dentro dessa situação, não é, a proposta era de rematerialização, porque eram pessoas que, na época em que elas foram assentadas nessas terras novas, elas tinham mesmo que ser. Por quê? Porque elas eram famílias que tinham as suas terras exatamente onde a represa ia cobrir as terras. Tá? Então, a construção daquela barragem, ela originou o nascimento de um vilarejo que se tornou uma cidade. Sabe? Por quê? Porque para lá foram profissionais de vários níveis, desde os braçais aos engenheiros e aos estrangeiros que vieram também, não, para a construção da grande usina. E depois, então, construíram casas provisórias para eles morarem. Só que a barragem não é uma coisa que se constrói assim tão rápida. E quando terminou a construção da barragem, aquilo já era uma cidade. Tinha escola, tinha supermercado, tinha toda a infraestrutura, gente. Era um vilarejão, né? E tudo bem, então, na época que acabou a construção e que ia inundar, então, não, ia fazer a represa realmente começar a funcionar, a barragem, para onde iam aquelas famílias que tinham as suas terras onde ia ser inundado? Então, a CESP assumiu a responsabilidade de dar outras terras para essas pessoas. Tá? Então, fizeram isso, e realmente tinha que fazer. E só que você sair de uma terra produtiva, que seu pai começou a plantar, você deu sequência, você vive daquilo, e ir para uma terra nua, sabe? Uma terra totalmente para começar a cultivar. Você não consegue sobreviver dela assim, não é? Então, também a CESP assumiu o compromisso de manter aquelas famílias até que elas pudessem andar com as próprias pernas. Só que 15 anos depois, não é? A situação continuava a mesma. E aquele vilarejo da época, era um vilarejo, foi emancipado para município. E a CESP falou para o município, toma que o filho é teu, a responsabilidade não é mais nossa. E aí, então, a CESP nos contratou para emancipar essas pessoas. Quando eu digo para vocês, eu compreendo, eu gosto de olhar para essa questão de codependência como a doença da conivência, que mantém a infantilização eterna, que cristaliza a dependência. E essa dependência não é só dependência de substâncias. É dependência em muitos níveis. A gente observa isso dentro da organização. Se fosse suficiente contratar 3 funcionários, por que a empresa ia contratar 10? No entanto, não raro, você vê aquele funcionário que vem e pergunta para ele, como faz isso? E a pessoa fala assim, põe aqui na minha mesa que daqui a pouco eu faço. Pronto, começou, né? Começou. Mais fácil, tem gente que fala assim para gente. Eu acho muito mais fácil fazer do que ensinar. Não é? Veja, isso parece uma bobagem, mas imagine isso como o tempo se cristalizando. Você tem ali estabelecido uma relação de codependência, onde tem gente que está soberbado de trabalho e outros que estão esperando de braço cruzado que o outro faça. E como é que fica a produtividade dessa empresa, dessa organização? Faz sentido isso para vocês? Então, aí eu vejo também um padrão como esse. Não? E na situação da codependência sexual que eu nomeio, querendo chamar a atenção
aqui duplamente, desse ponto de vista sexual e sexual sociocultural. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que desde aquelas situações bem caseiras, em que o casal, o par conjugal, não interessa se é dois homens, se é mulher, homem, não importa, não é isso que importa. É que a linguagem, a comunicação é truncada, porque ela não é de adulto com adulto. Ela é colocada de tal forma que um tem que ser criança e o outro pode ser o adulto, precisa ser o adulto. É intimado a ser o adulto. E numa situação como essa, fica muito difícil na relação sexual que este que não gostou como esse o tratou, dizer assim, não, eu prefiro assado, eu prefiro tal jeito. E vai se consolidando esse mutismo entre as pessoas. E fica insatisfatório aqui, fica insatisfatório aqui, não é conversado, não é mudado. Isso é uma situação. E mais grave ainda, quando, e isto é o maior alerta, que é a minha intenção, quando dentro da casa e dessa insatisfação cronificada, quando um filho ou uma filha em qualquer idade começa a ser assediada pelo adulto que mora na casa, ou pelo adulto que mora na casa ao lado, ou é um tio, ou é um avô, ou é não sei quem, e que começa a assediar a criança da casa, e todo mundo fecha os olhos, porque é a doença da conivência. Essa, para mim, é a maior gravidade dessa doença, da codependência. É uma doença relacional, é uma doença que é um padrão do contexto e que é muito grave, muito grave. E por isso precisa ser muito conversada, muito propagada, sabe? Para que as pessoas olhem com mais realidade para isso, assim. Né? Começa por coisas pequenininhas, mas tende a ir se cristalizando. Não é? Nós sabemos que tem culturas no nosso país, e ainda hoje, que os homens da família, que são aqueles que foram o primeiro homem na vida de todas as mulheres da família, das filhas, das sobrinhas, não é? E que são heróis, estão tidos dentro da cultura como heróis. É muito difícil combater isso, sabe? É muito difícil. E os danos que uma pessoa que sofre uma situação como essa, não é? Vive, não são danos fáceis de serem tratados. Não é? Então, é por tudo isso que eu fico muito feliz do convite de vocês para a gente conversar um pouco sobre isso. Estou inteiramente à disposição de vocês para comentários, para perguntas, para o que vocês quiserem. A Lorena Miranda fez uma pergunta aqui no chat. Gostaria que ela fizesse a pergunta dela, que ligasse o microfone aí e lançasse o questionamento dela. Lembrando que nós temos muita gente de Mineiros, né? Inclusive, alguns são seus alunos. Ah, é? Você falou que tem muitos? Eu não ouvi muito, Enio. Quando você falou, nós temos muitos? Participantes de Mineiros e alguns alunos seus. Ah, de Mineiros. De Mineiros. Uhum. Mineiros, mas são de Goiás. Que coisa boa! São mineiros de Goiás. Aham. Oi, Tina. Tina, é a Miriam, Tina. Fiz o curso com você em Goiânia. A Miriam. Eu estou no escuro porque eu estou chegando do consultório agora. Eu estou dentro do carro ainda. Mas eu vou clarear aqui. Fiquei muito lisonjeada.
Muito Uma obrigada. prima que é psicóloga também, que me passou o link do seu curso. Eu falei, ô, gente, da sua aula, né? Eu falei, gente, não vou perder essa oportunidade, ela é minha professora no MDR. Muito obrigada. Lorena Pois é, gente, Miranda. eu tenho o livro da Tina, vale a pena vocês adquirirem. Oi, Tá. Tina. Oi, muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom ver você. Igualmente. Então, Tina, a minha pergunta é em relação ao seu livro, Se Amo Demais, Não Amo. Me pareceu ser um mecanismo de defesa, de formação reativa. Aí eu gostaria de que você explicasse para a gente o porquê da escolha do tema. Sim. Justamente para trazer à tona essa discussão, esse ponto de interrogação, porque é uma provocação, sabe? O título é uma provocação para que você tenha a curiosidade de se questionar, de questionar quem for, sabe? Porque vem camuflado de um amor imenso, de um amor intenso, aquilo que pode ser tremendamente tolhedor de um desenvolvimento natural que permita que a criança se torne adolescente, se torne adulto, não é? Então, por isso esse nome bem provocativo mesmo. Se eu amo demais, isso não é amor, né? A falta é nociva e o excesso também é. Ficou muito claro. Obrigada, viu? Tem uma frase que é atribuída a Freud que diz assim: você muda quando a dor de permanecer é maior do que a dor de mudar, né? Que, na verdade, eu não sei se é dele essa frase. Uhum. Mas o fato é que, por exemplo, um adicto, um dependente químico, ele precisa, para construir o processo de mudança, de recuperação, entrar em contato com as consequências do comportamento dele, né? Então, nós percebemos que o codependente ele gera um prejuízo muito grande porque ele não permite que o drogadicto entre em contato com as consequências do comportamento dele. O que você nos diz sobre isso? Eu endosso totalmente o que você acabou de dizer. E aí entra, de novo, aquela questão da dificuldade de manter limites claros. Uhum. Não é? A dificuldade não de dizer o não, mas de manter o não, né? Porque eu digo não, mas daqui a pouquinho, tudo bem, eu passo a mão na cabeça. E isso é a doença da conivência, que é tremendamente maléfica justamente por isso. Então, a criança precisa levar tombo, ela precisa cair. Isso faz parte do processo de desenvolvimento, não é? Os tombinhos que ela leva. E é óbvio que não é aquela situação de você ter o extremo oposto de dizer, por exemplo, como ouvi recentemente da queixa de uma mãe, não é? Que um avô disse, ele está chorando? Ele é chorão. Fecha ele num quarto e deixa ele chorar tudo que ele tem para chorar, que ele para. Eu também acredito que vai ter uma hora que ele vai parar. Uhum. Não é? Mas, então, educar, já dizia a minha avó, que é das tarefas mais difíceis que existem. Não é? Para isso existem os profissionais. No momento em que o pai e uma mãe têm dificuldade, têm dúvida, para isso nós existimos, né? Na nossa profissão. Para ajudar, para orientar, para ajudar a refletir, para concluir onde estaria um equilíbrio melhor. Não vai pôr uma criança, porque ela está chorando, e simplesmente porque ela está chorando, trancada num quarto, que uma hora ela vai parar.
Porque uma hora ela vai parar mesmo, vai esgotar. Mas não é esta dor que vai ensinar. A dor que você fala, Enio, é a dor da pessoa entrar em contato com as consequências do passo mal dado. Tina, a Gisele de Jataí, ela está perguntando o seguinte: o que seria, na sua visão, amar demais? Como identificar o limite de cuidar sem cair na codependência? Tá, ok. Então, o cuidar que traz no outro uma real reflexão, não é? Ele é o cuidar que amadurece. Por quê? Se uma criança leva um tombo e você a conforta, não é? E diz para ela, inclusive, você pode chorar quando cai, não tem problema. Porque também existe, muitas vezes, conforme a cultura, onde a criança está sendo criada, que meninos não devem chorar. Ainda existe isso, né, gente? Sim. Ainda existe isso. Então, você pode chorar, não é? E ensinar recursos que a criança pode ir aprendendo, como ela ter cuidado, como ela se confortar quando ela está muito desconfortável, como, por exemplo, brincadeiras, não? Como cheirar a florzinha e soprar a velinha para fazer um exercício de respiração e aprender e amadurecendo o autocontrole de quando a emoção está muito forte. E que isto é ajudar a criança a conquistar níveis mais, degraus, né, mais elevados dentro do seu amadurecimento. Então, vamos dizer assim, respondendo a tua pergunta, Enio, quando que eu posso saber se o meu comportamento com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, ele está sendo mais próximo do desenvolvimento, que favoreça um desenvolvimento, ou que vá trazer muito mais para uma situação de uma dependência eterna, não é? Que aí é que mora o parzinho da dependência e codependência, que não vive um sem outro. Então, quando eu observo que aquilo que eu estou fazendo está fazendo o outro se sentir mais seguro, mais dono dos atos dele, mais responsável por si mesmo, mais com características, e por isso é tão importante dentro da família, dentro da instituição, dentro, seja lá de onde for, a comunicação. Porque a comunicação estimula e te dá a oportunidade de se expressar e de ir aprendendo a melhorar como se expressar. E no outro, de ficar sabendo o que passa dentro daquele. Então, como que eu sei se o meu filho está se colocando em encrencas irreversíveis? Como eu vou saber? Eu não tenho controle absoluto, nem com os programinhas que falam assim, programa para pais controlar o que os filhos veem na internet. Não é? Isso não é suficiente, gente. Isso é bom? É bom, claro que é bom. Mas não é suficiente. Então, se eu me dispuser a conversar com essa criança sobre aquilo que ela está vendo e ajudando essa construção de um pensamento crítico, isso amadurece. E isso a torna mais independente, não é? Então, aí eu vou saber que eu não estou fazendo um comportamento que infantiliza eternamente, que cristaliza alguém que sempre vai ficar precisando do outro para uma coisa para outra. Então, se está promovendo mudanças. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível, Enio? Você tem uma sequência? Eu não me inscrevi no chat. Inclusive, eu quero apresentar a professora Silvana, né? Que é uma professora da SOGEP e é uma referência, a pessoa que discute também família e codependência aqui no estado de Goiás. Fique à vontade, Silvana. Muito bem. Obrigada, gente. Muito saudade demais de vocês, mas infelizmente estar à frente da Bratef tem sido muito difícil. Mas, Tina, eu não resisti de estar aqui hoje. E olha que eu estou morta de cansado com uma cirurgia
de implante de dente hoje. Mas, que honra! Assim, muito... Pois é, e ver vocês, Marciela, Enio, todo mundo que está aqui, os que me conhecem, né? Porque eu já tenho uns 2, 3 anos que eu não tenho dado aula, né? Mas estou com muitas saudades. Então, Tina, isso que você está falando é tão importante, eu perdi o comecinho e queria fazer uma pergunta para você, né? Como eu sou terapeuta familiar e a gente trabalha isso, eu queria saber assim como é que você trabalha essa comunicação, né? Nessa questão da codependência, se você traz a família, como é que você faz? Amanhã eu tenho um atendimento que eu também sou especialista em dependência química, né? E sempre trabalho também com essa inclusão da família nessa questão da codependência. Amanhã eu tenho um atendimento de uma família que é exatamente isso. O dependente químico está em abstinência há um bom tempo, ele é de nível superior, ele é um dentista, e assim, à medida que ele foi melhorando, ele já saiu da internação, ele se deu conta da falta de limites e essa codependência que se estabelecia entre ele, a esposa, e ele e os filhos, e como que ele perdeu todo o limite, né, do papel de pai, e aí, claro que eles vêm naquele afã de querer recuperar todo esse limite agora, né, que ele percebeu que a esposa virou a cuidadora maior dele, que tomava conta dele, né, e agora que ele volta, então, num papel, né, de tomar conta de si, tomar conta dos filhos, ele está sendo extremamente achincalhado. Então, amanhã nós temos, como que eu trabalho? Então, amanhã nós temos uma sessão de família, né, que provavelmente o tema é esse. E aí eu fiquei curiosa se você faz, como é que é o seu trabalho, né? Sim. Era essa a pergunta. Tá. Muito obrigada, viu, pela presença e pela pergunta. Que isso, a gente que agradece você estar aqui. Conversar um pouco sobre isso, né? Obrigada. Então, eu também sou terapeuta de família, né? E considero, assim, que esse casamento, né, de psicodrama, terapia de família, o Moreno chama, enfim, tem todas as... toda casamento a com tudo para ser dar certo, né? O casamento com tudo para dar certo. Numa relação saudável. Uma relação saudável, é verdade. Eu somo a isso, eu aprendi depois e trabalho muito também dentro da abordagem do EMDR e considero também um casamento muito saudável. Né? Então, dentro do contexto de família, então, a comunicação é primordial. E não existe, eu acho que, dificuldade de família que também não seja acompanhada de dificuldade de comunicação, não é? Então, dentro da situação do atendimento familiar, eu gosto de promover a comunicação, aí com questionamentos, que eles podem se fazer, e você tem, por exemplo, na situação que você disse, do que ele próprio está percebendo, não é? De como que isso dentro da família pode ser percebido também pelos outros e reorganizado. Que tarefas, vamos olhar um pouco dentro de uma visão de terapia familiar, que tarefas a família pode se organizar, então, organizar para se propor, não é? Para poder avançar nesse processo de melhorar a comunicação, no sentido de deixar mais claros esses limites. Agora, para fazer isso, a gente tanto pode lançar a mão da conversa mesmo e da comunicação, não é? Como de mapeamentos, não é? Então, de fronteiras e trabalharem dentro disso, não é? Como também eu gosto de trabalhar com jogos. Acho que acho que não sei se estava aí ou não, mas eu trabalho com jogos, isso aqui olhando dentro pela... Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma coisa neste... Acho que lá no início, né, que eu fiz. Esse jogo aqui é um jogo em que... Não dá para enxergar aqui eu acho que dá para ver mais. Em que eu trabalho com padrões familiares dentro desse jogo, e eu gosto muito também, porque objetiva a comunicação. Que legal. Justamente nós temos de muita dificuldade permeando as situações de codependência, é toda uma comunicação truncada, não é muito clara, é muito permissiva,
Então, você já tem um elemento maravilhoso aí, que é a percepção dele de como que eles estão bem fora do lugar ali, né? Então, eu, se não tivesse com jogos na mão, com outras ferramentas na mão para lidar com isso, realmente estaria com ele de aliado para ir propondo junto para os demais membros da família, sabe, clarear aonde é que os limites não estão muito bem estabelecidos e também ir fazendo um questionamento, e aí o questionamento circular pode ser bem interessante para isso, para ir se estabelecendo como esses limites poderiam estar mais claros. Não é? Ótimo. Amanhã a gente optou, a questão também de trabalhar em subsistemas, né? Amanhã a gente optou de fazer essa consulta, na verdade, amanhã é ele e a filha mais velha, que é quem está protagonizando hoje toda fez uma associação com a mãe, né? Uma lealdade com a mãe, e é ela quem está protagonizando toda a agressividade, a desqualificação dele depois da saída da internação. Agora, veja que interessante. Desculpe, não, é era muita isso, vontade de dizer. E você é psicodramatista também, né? Como falamos, né? Um casamento ótimo. Pois é, eu gosto muito numa circunstância como essa, e faço isso não só dentro do contexto do tratamento de família, mas também do treinamento de profissionais que vão trabalhar em instituição, de colocar essas pessoas no espaço dramático e trabalhar com inversão de papéis, trabalhar visitando os papéis diferentes para consolidar mais tanto a percepção, né, dessas coisas distorcidas, como o treino mesmo, né? E aí é treino mesmo. E a gente pode fazer exatamente. Não. Muito né? bom. É isso mesmo. Silvana, contemplou? Sim, claro. Desculpem se eu abusei um pouquinho aí da Tina, mas estava morrendo de saudade de estar com vocês de verdade. Muito bom. Legal. E nós também estamos com muita saudade de você. Obrigada, gente. Obrigada. Depois, no final, eu faço um convite especial para vocês, ou depois eu deixo para a Marciela. O nosso congresso vai ser lançado online, tem MDR, psicodrama, bastante. Beleza, ótimo. Bom, Tina, nós temos aqui uma questão da Ana Carolina Marla, e aí, respondendo a questão dela, já gostaria que você também emendasse com as suas considerações finais, porque nós já estamos chegando ao final do nosso encontro. Ela pergunta assim: a dificuldade na manutenção do não pode estar bem associada à situação de se sentir aceito ou amado, não é? Sou mãe e percebo que somos tentados a isso. Sim. Percebo muito dessa forma também, não é? Então, como disse lá no início hoje, quando é que começa essa construção? Essa construção começa antes de nascer, não é? Essa construção vem vindo, e aí vem muitas questões que são transgeracionais, mas vem muitas questões que são desse relacionamento, da forma como ele acontece ao longo desse amadurecimento, dessa trajetória. Não é? E o sentir pertencimento, não é? E aí, de novo, emprestando da terapia familiar, não é? O sentir-se único, posso ser eu mesmo, e o sentir-se ao mesmo tempo pertencente, não é? A este contexto familiar, a esse contexto profissional, a esse contexto, seja ele qual for, são necessidades primárias. Realmente nós necessitamos. Esta imagem distorcida e muitas vezes cristalizada por força de como efetivamente foi a sua experiência de vida, de não ser suficientemente bom para ser amado, suficientemente... Pode, sim, estar muito associado com comportamentos que são comportamentos não muito adequados e que não estimulem muito o desenvolvimento do outro.
não é? E a pessoa tem que estar provando o tempo inteiro que ela merece amor, que ela merece, ou como alguns dizem para a gente, se eu não posso ser amado, tá? Então vai ter que me engolir porque eu sou necessário. Não é? Então, no fundo, uma crença que está ali, né, irracional, mas que está nas bases também desse padrão de codependência. Eu não acredito que eu consiga ser amado de verdade. Então, vão ter que conviver comigo porque precisam de mim. Então, eu tenho que provar o tempo inteiro que precisam de mim. Então, eu não posso permitir que o outro melhore, porque se o outro melhorar, ele não vai, de repente, precisar de mim mais. Então, é um risco. Então, são coisas que nós também temos que pôr essas cartas na mesa. O que é que vai acontecer se fulano fará? O que é que vai acontecer se ele melhorar? O que vai acontecer com essa família? O que vai acontecer com essas pessoas que convivem? E aí? Como é que vai ser isso? Não é? Então, é preciso continuar pondo dúvida. Mas ele não consegue melhorar. Não é? Porque, no fundo, eu estou morrendo de quero que melhore. Eu não posso ser amada, eu tenho que ser necessária, eu tenho que ser útil, né? Então, encontra-se nas bases. Como a gente lidar com isso? O psicodrama traz ferramentas maravilhosas para que a gente possa ir novas cenas, libertando das anteriores, não é? E dentro, assim, só para não perder a oportunidade de algo que eu passei algumas vezes e não falei nada sobre isso, mas assim, muito rapidamente. Hoje tem evidências, e dentro da abordagem EMDR isso aqui é muito forte, mas que faz parte de qualquer abordagem, porque é uma questão de como essas bases neuropsíquicas fazem realmente todo sentido quando nós somos seres, ao mesmo tempo, relacionais, pessoais, emotivos. Nós temos tantas facetas, mas que estão fundamentadas nessa construção em como funciona o cérebro da gente, o corpo da gente, a psique da gente, tudo interligado. E aqui estão imagens de PET scan de um cérebro traumatizado, de um cérebro de uma pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, que tem muitas dificuldades. Isto é como está o cérebro dessa pessoa antes do tratamento e aqui como está depois do tratamento, o mesmo cérebro. Não é? Então, assim, só no sentido em que, quando nós lidamos com isso, seja com a abordagem do psicodrama, seja com a abordagem do EMDR, seja por qual abordagem, e avança, essas alterações vão acontecendo. Então, essas modificações, elas estão totalmente associadas com o que a pessoa sente, com o que a pessoa acredita sobre ela mesma, não é? São crenças autorreferenciadas, a gente tem, nem sempre a gente tem consciência delas, mas a gente tem, não é? E quando isto vai mudando, também essa configuração vai mudando. São coisas que estão totalmente interligadas. Então, as abordagens todas são válidas, e o que nós queremos é que essas mudanças aconteçam. E como a gente vai checar se elas estão acontecendo? Pelas notícias que os nossos pacientes trazem, né? De como é que está a vida dele agora, de como ele está funcionando agora, de como ele está percebendo o entorno agora. E eles trazem para a gente, inclusive, que o fulano mudou muito comigo. Né? Então, olhando pelo prisma da terapia familiar, a gente vai dizer, essa coisa é circular, não é? Então, fulano mudou com você porque você mudou com ele. Eu não sei quem é o ovo, quem é a galinha, né? Mas as mudanças acontecem o tempo inteiro por toda essa questão de pressão e contra-pressão, não é? Que é constante. Então, por isso que também eu falei para a Silvana lá, né? A mudança precisa começar e ela pode começar de qualquer ponto. E é muito bom que seja pela comunicação, porque comunicação é uma coisa que eles têm dificuldade. E quando a gente está na frente deles e a gente está observando como eles se comunicam, é um momento maravilhoso da gente brecar, fala de novo, como você poderia falar isso de um jeito diferente, não é? Sem jogar farpas, por exemplo. Então, tudo isso nós temos no psicodrama uma ferramenta maravilhosa, nós temos no EMDR recursos maravilhosos, nós temos na terapia familiar recursos maravilhosos. Mas a principal peça de todo esse jogo é a figura do terapeuta.
que é ainda aquela pessoa que, quanto mais ela estiver conseguindo promover de verdade uma condição de... Então, aí a comunicação da família tem a acontecer também. E aí eu quero falar muito obrigada pela oportunidade. E seja um terapeuta que não seja codependente, né? Era o que eu estava pensando. Muito bem. Então, a Tina, nós teremos o nosso encontro de aprofundamento em agosto, né? No formato de minicurso. E então fica para nós aí a proposta de aprofundar aí na codependência intersistemas, codependência conjugal, codependência familiar, codependência grupal, codependência social, institucional, codependência sexual, tá? Então, tudo isso são trilhas que nós vamos seguir de aprofundamento aí, né, que estão aqui a partir da página 134 do livro Codependência, né? E fica aí esse convite, né? Acho que nós fomos estimulados hoje a participar desse evento. Nós Quando vai ser? Profundamente. Vai ser em agosto. Silvana. Eu vou passar para a Marcela. Marcela, Oi? eu já passo para você já faz a conclusão e já explica sobre o curso, tá ok? Ok, muito obrigado. Excelente. Eu que agradeço, Enio, pela mediação. Tina, encantada. Como o Enio mesmo estava dizendo, só nos deu gostinho de quero mais. Silvana, 21 de agosto, né, Tina, que nós fechamos. Ai, graças a Deus que o nosso congresso é de 4 a 7. Eu estava aqui pensando, ai, que bom que é na mesma data. Perdão, foi por isso que eu perguntei. Em agosto. Então, fiquem ligados, nós estamos com uma programação imperdível e, realmente, como você dizia, codependência é um tema muito amplo, né? Fiquei aqui super instigada para poder termos mesmo esse aprofundamento com uma discussão que é necessária. O Dalai Lama fala que mãe boa é mãe desnecessária, né? Quem falava do amar demais, e às vezes eu acho que eu preciso amar demais, cuidar demais, proteger demais, né? Então, mãe boa é mãe desnecessária. Eu atuo também na área organizacional e falo isso muito para os gestores. Você trouxe, eu achei isso fantástico no contexto organizacional, como isso acontece. E lá eu digo para eles que gestor bom é gestor desnecessário. O Enio levantou uma outra questão, psicoterapeuta bom também é psicoterapeuta desnecessário, porque nós estamos o tempo todo formando para autonomia, né? Para que o ser seja o protagonista. Então, muito bacana, só gratidão, Tina, por todas as contribuições, por estes levantamentos que nos aguça a querer saber mais, estudar mais, né? Eu sempre termino os nossos eventos como filósofo, só sei que nada sei, com desejo de conhecer mais, né? Por isso que nós vamos continuar nesses eventos. Continuem ligados no Instagram da SOGEP. Nós teremos agora, no dia 15, uma discussão sobre saúde mental das crianças que estão adoecendo muito nesse contexto de pandemia. Então, nessa celebração do centenário de psicodrama, a ideia é que a gente reflita mesmo sobre vários temas. Então, dia 15, nós teremos uma mesa redonda, onde nós teremos uma psicóloga, um psiquiatra e também alguém da educação, falando sobre a saúde mental das crianças. No dia 5 de junho, teremos a Rosa Cuquier, que esteve conosco em uma live, nós teremos novamente ela conosco, num workshop sobre sobrevivência emocional. Falamos muito hoje, né, sobre a família, e nós teremos no dia 30/6, falando sobre o sistema familiar no contexto da pandemia, que vai ser com a sua xará, com a Ana Maria Zampieri, né? Então, nós estamos com uma programação imperdível, acho que é super importante que vocês participem, divulguem, para que a gente consiga levar psicodrama e todas essas reflexões a mais pessoas. E em agosto, como a gente já falou, nós teremos o prazer de ter você novamente, Tina, conosco, né? Para a gente continuar conversando de formas mais específicas em um minicurso sobre codependência. Então, estejam atentos à nossa programação. Vocês são sempre muito bem-vindos. Silvana, muito bom ter você aqui. Todos vocês que permaneceram firmes conosco até o final. Então, venham sempre, né? A SOGEP tem essa satisfação em receber vocês. E, Tina, só gratidão. Acho que você merece toda
todo o nosso Merece, aplauso, né, por todas as contribuições e reflexões que você trouxe para nós essa noite. Muito, muito, muito obrigada. Parabéns pela programação, vocês aí que estão coordenando a SOGEP nesse momento. Obrigada, Parabéns. Silvana. Muito bom. Abraço. Depois deixem Parabéns, conosco, né? Silvana, para a gente poder Parabéns. divulgar, né? E claro, com assim, certeza. com 100 anos, a gente merece uma programação em grande estilo, né? Por Merece isso que a mesmo, gente tem merece. Tina aqui conosco. Gente, Obrigada. muito obrigada. Fiquem Tchau, com Deus. gente. Bom Tchau, um prazer. descanso. Tchau, tchau. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Beijo. Também. Tchau. Tchau. Obrigada, Enio.